E placa de vídeo, hein? Como é que tá as placas de vídeo baratinhas? Será que as placas de vídeo baratinhas tão baratinha mesmo? Tá baratinha, mas placa de vídeo de entrada acabou de ser lançada, a RTX 5050, a RTX 5060, que eu sei que muita gente tava esperando elas, todo mundo esperando a nova geração e a nova geração chega. Já tá compensando? Vai baixar? Já baixou? Espera? Compra? Como é que faz? Eu vou dar uma conferida nos preços e mostrar pra vocês como é que tá o panorama e explicar uns detalhes importantes sobre essas placas, porque tem muita pegadinha, e já tem gente fazendo burrada na hora de comprar a placa de vídeo. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Eu andei dando uma olhada como estão os preços atuais e como é que tá o mercado atual de placas de vídeo, porque assim, o mercado de entrada, ele é um mercado bem peculiar. Se você for procurar hoje o mercado high-end de placas de vídeo, o que você vai encontrar? RTX 5090, RTX 5080 e alguma coisa, assim, muito raro de 7900 XTX. Mas você já não encontra, por exemplo, a RTX 4090, com raras e salvas e raras exceções. 4090 já praticamente foi embora. 4080 Super praticamente foi embora, é resto do estoque. Só que quando você vem para o mercado de entrada, além das placas da nova geração que acabaram de chegar, que estão frescas no mercado, tem placa da geração anterior, mas também tem da anterior, ou seja, a gente tem placas da série RTX 20 sendo vendidas, a gente tem placas da série RX 5000 sendo vendidas. Então se você não acompanha muito conteúdo de hardware, vamos dizer que você pensou lá atrás em comprar uma placa de vídeo. Fala assim, pô, eu queria comprar uma placa de vídeo na época para Full HD e eu lembro da RTX 2060. Puta placa top. Nossa, porque eu vi rodava tudo, cara. Tem Ray Tracing, DLSS, muito foda a placa. E passa o tempo. E o cara, sei lá, outras prioridades, faltou dinheiro, tô na faculdade, tô não sei o que lá, tô pagando isso, tô pagando aquilo. E aí do nada sobra uma grana, o cara fala, vou comprar uma placa de vídeo. Eu lembro que quando eu vi 2060 era uma placa top. O cara entra e fala, caramba, dá pra comprar uma 2060 placa top e roda tudo. Não tá errado do ponto de vista de que ele realmente roda tudo que ele viu na época. Esse é um problema da concepção de hardware que a gente tem. Você tá agora vendo esse vídeo falando assim, nossa, eu vi agora esse teste dessa placa da 5060, rodando Cyberpunk 2077 no ultra acima de 60 FPS em Full HD. Se você voltar daqui 5 anos, a não ser que mude alguma coisa no jogo, né, como, por exemplo, Cyberpunk não é o mesmo jogo que foi lançado. Esse é uma grande exceção. Ele já teve uma mudança muito grande no jogo. Quando eles lançaram a atualização, inclusive mudou os requisitos do sistema. Então quer dizer que o hardware que rodava Cyberpunk no lançamento já não roda mais agora, ou pelo menos não roda na mesma qualidade. Mas supondo que seja um jogo que fica estático, que não muda em relação à engine, que não tem esse tipo de atualização, se você voltar daqui 5 anos, a placa vai ter basicamente a mesma performance. Pode sofrer um pouco com a atualização de driver, atualização do Windows e tal, mas ela vai ter a mesma performance. Então é correto afirmar que ela roda tudo dali pra trás, vocês entendem? Por exemplo, a 2060, quem pesquisou na época se ela rodava bem os jogos naquela época e tá pensando em jogar os jogos daquela época, ele vai conseguir jogar com aquela performance. Então supostamente ela não é uma placa muito boa pra isso. Por outro lado, se você for jogar jogos daqui pra frente, a tendência é sempre ladeira abaixo. Para os lançamentos do futuro, as placas de hoje é incerto qual vai ser a performance, mas dá pra supor que elas vão ter dificuldades pra rodar. Então o cara que comprar uma 2060, ele vai criar essa ilusão na cabeça dele de que essa placa roda tudo porque ele viu rodando na época, sei lá, Battlefield 6 rodando bem na placa. Ele tá certo do ponto de vista de que roda tudo, mas ele tá errado de achar que essa placa ainda roda tudo no Ultra, e ela não roda mais. Não roda mais. Alguns jogos ela vai rodar jogos, mas ela não roda mais. Por exemplo, uma 5700 XT. A 5700 XT foi uma placa que na época rodava muita coisa em Quad HD. Então dá pra entender que, só ainda que você tenha um mínimo de entendimento sobre hardware e sobre a evolução da performance e tal, dá pra você pensar que, se rodava tudo no Ultra em Quad HD, então pelo menos no médio, alto em Full HD vai rodar. Mas às vezes nem isso. Porque hoje tem jogo que é mandatório ter suporte a Ray Tracing. A 5700 XT tem zero suporte a Ray Tracing. Tem algumas pegadinhas que você precisa ficar esperto. As placas podem servir a um propósito, essas placas ainda rodam muita coisa, mas são mais compatíveis ou mais capazes de rodar jogos da época deles. Não tem problema. Tem gente que compra a placa pra isso mesmo. Eu mesmo ainda jogo games mais antigos. Tô zerando games mais antigos porque eu não zerei na época. Mas agora chegando nas placas da nova geração, né? Chegou agora, a gente tem a RTX 5060. De 5050 que é considerado abaixo da 5060, é o que eu posso dizer.
dizer. Enfim, é o que a gente tem hoje, tá? Eu não vou entrar aqui no debate do que deveriam ser, eu vou falar sobre o que nós temos de hardware. É o que a gente tem disponível. Mas olha que curiosidade, a gente tem a RTX 5060, a RTX 5050 e a gente tem a RX 9060 XT de 8 GB, que ao mesmo tempo concorre com 5060 Ti de 8 GB e 5060, porque ela tem uma performance próxima de uma 5060 Ti de 8 GB, porém ela tem um preço de RTX 5060, enquanto que a 5050 tem um preço de RTX 4060 e tem basicamente a mesma performance da 4060. Aí a gente tem também ali a ARC B580 da Intel, que tem muita gente que nem conhece. Sim, existe uma alternativa e a placa é boa, com algumas ressalvas. Então vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Eu fico curioso agora para ver como é que tá essa salada na faixa dos 1.000 a 2.500, 3.000 reais, tá? Então é uma faixa bem ampla. Então a gente começa ali, ó, RX 6400, ignora, é só pra placa, tipo, no desespero. Tem APU que vai ser mais negócio do que isso, é 6500 XT, ARC A380, essas placas você vai ignorando. A gente tem aqui RX 5600 de 6 GB. Sim, RX 5600. A RX 5600, pra vocês terem uma ideia, ela tem uma performance na casa de uma 6500 XT, mas ainda considero que é melhor, até porque ela tem 6 GB. Tem GTX 1660, sou mais uma 5600 do que uma 1660 todo dia, mas essa daqui é a Nvidia sempre é mais reconhecida e tal. A gente tem a 5700 XT, que também não tá tão mais caro assim, R$1.500. 5700 XT, aí depois já tem 6600. Entre essas duas eu iria na RX 6600, nem tanto pelo suporte ao Ray Tracing, porque também não faz muito sentido, mas porque a RX 6600 por R$100 a mais, ela é muito mais eficiente, então a eficiência energética dela é maior. Eu iria nela, mas tem 128 bits, as pessoas se iludem, isso que é curioso, né, porque às vezes as pessoas não conhecem e tal, não sei o que lá, mas essa aqui tem 256 bits, 128 bits tá muito bem, tá? Não se compra placa de vídeo só por memória ou só por bits, você compra placa de vídeo por vários fatores, sem problema nenhum você comprar com 128 bits contra os 256, não é essa a questão. A RX 6600 continua ainda sendo a placa de vídeo de entrada mais acessível, por assim dizer, considerável. Não tem suporte FSR 4 também, tá? E não se iluda, nenhuma delas tem suporte FSR 4, você vai ter suporte às mesmas versões. Depois a gente tem a RTX 2060, o que tá no mesmo preço da 6600. Entre as duas eu ainda iria na 6600, que ela tem mais performance. A vantagem da 2060 em relação à RX 6600 é o DLSS, então ela tem suporte a DLSS, coisa que a 6600 não tem, mas ela tem só 6 GB de VRAM, enquanto a gente tem a 6600 com 8 GB de VRAM. Aí depois disso, a gente tem aqui a RX 7600. A 7600 ela tem mais performance do que uma RX 6600, ela tá mais na casa da RTX 4060. A 6600 tá mais na casa da RTX 3060, pra vocês terem uma localização de como é que tá de performance, tá? A 7600, nesse preço, eu não acho ela tão interessante assim, são R$100 a mais do que a 6600, mas pelo tanto de performance a mais que ela traz, acaba compensando. Lembrando que os preços oscilam bastante também, dependendo de promoção. Aliás, comenta aí quanto que tá custando as placas ou a placa que você comprou na hora que você escolheu, né? Depois a gente tem o que? ARC B570. A B570, R$100 a mais ali, né? 1.899. A B570, ela vai estar mais ou menos na casa de uma 3060 de performance também, 7600, 6600. É que o problema da B570 é que ela oscila muito a performance. Uma hora ela tem uma performance boa, outra hora ela tem uma performance não tão boa. Mas ela já vem com 10 GB de VRAM. O problema das placas da Intel, né, as placas dessa geração, é que elas têm as limitações em relação ao driver, tem um overhead de driver, um gargalo de driver mesmo, que elas acabam limitando a performance em sistemas mais antigos. E outro detalhe é que você vai ter que estar sempre com o Resizable Bar ligado. Dito isso, as ARCs são boas placas de vídeo. Eu tô com um i5 de 10ª geração, 11ª geração, acho que já não compensa mais, um Ryzen 3600 e tal. Acho que isso é para sistemas que você precisa limitar esse gargalo de driver. Não vai acontecer em todas as situações, então você pode dar uma consultada nos testes que a gente fez, ou que tem vários testes por aí, mostrando a performance. Agora, olha que bizarro, a 3060, a placa de vídeo mais usada da Steam, ainda tá aí, ó. Só que ela tá custando R$2.000. A 3060 por R$2.000, realmente eu não acho uma boa escolha. O que engana bastante dessa placa? Ela tem 12 GB de VRAM. E lembra que eu falei que você não compra placa de vídeo nem por bits, nem por gigas? Então, ela tem 12 GB e 192 bits. Pra quem não entende nada, você olha aqui e fala, pô, que baita negócio, né? Ela tem mais VRAM e tem uma largura de banda maior, tem um bitrate. Não, a performance dela não vai ser muito melhor. Na verdade, a performance dela vai ser em par com uma 6600 e a 7600 tem mais performance que ela. A vantagem, de novo, é o DLSS. O DLSS ajuda bastante, principalmente com as atualizações agora, né? Em Full HD você consegue usar bem o DLSS, coisa que nas primeiras versões do DLSS não dava. Depois a gente tem aqui uma B580. A B580 é uma placa super interessante, tem uma performance de RTX 4060. Quando ela não tem, ela cai bastante, mas a B580 é uma placa super interessante para se indicar agora. A 2060 Super aqui, para mim, é uma bizarrice, tá custando esse valor, não faz sentido nenhum. É uma placa que tem uma performance legal, tem a performance de uma RTX 2070, mais ou menos, mas aí você traz ela para casa de uma 3060, então não faz sentido nesse valor. Já temos aqui as RTX 5050 na casa de R$2.149, também não faz sentido, porque a performance dela basicamente é uma 4060. A vantagem da 5050 para 4060 é que ela tem suporte ao multiframe general
Generation, que é pra dar fluidez, não é pra dar performance. Nossa, mas eu vi um teste lá que ela dá o dobro de FPS. O dobro de FPS, mas não o FPS em performance. É só pra dar fluidez. Então, a 50-50 não faz sentido. Por exemplo, B580, mais barata, que inclusive, como eu falei, se você se encaixa naquele perfil lá, ela serve. E logo mais a gente já tem aqui as 9060 XT de 8GB, que tem muito mais performance do que uma RTX 5050, mas é muito mais performance. Então, apesar de novo, eu não gostar do 9060 XT, ela faz muito mais sentido nesse valor aqui do que uma 7600, do que uma B580, do que qualquer uma dessas placas na faixa dos R$2.000, né? Então, são coisas a considerar. 5050 nessa faixa não rola. 9060 XT por 8GB, de 8GB nesse preço, ok. Todas elas têm 8GB, eu realmente não acho nenhuma delas boa escolha, mas depois a gente tem a 5060 que tá 2.399 ou mais ou menos nessa faixa, dependendo dos preços. Então, veja bem, a 5060, de novo, não é uma placa ruim, a gente só ficou frustrado porque ela deveria ter mais do que 8GB de VRAM, ainda vai vender muito, ainda tem uma performance legal, teve um salto considerável da 4060 para 5060, e a própria 4060 começa a desaparecer lentamente do mercado. Em algum momento ela vai aparecer, ela vai chegar na faixa de preço de uma B580, na casa dos R$2.000, R$2.100, e vai ficar entre uma 5050 e uma 4060, o preço bem equilibrado. Tem algumas armadilhas ali. Por exemplo, uma 2060 Super. Por que seria comprar uma 2060 Super hoje no preço de uma RTX 5050 que fosse, ou mesmo uma 3060? 3060 ainda é mais negócio. As placas atendem a um público, eu considero que é uma faixa interessante acima da RX 6600, sendo a RX 6600 ainda a placa de vídeo mais barata, que deve continuar por um bom tempo no mercado. A 7600 é estranho o posicionamento dela, ela acaba sendo meio que uma substituta para 4060 ali, mas assim, ela não tem, né, suporte a FSR 4. A 9060 XT, por incrível que pareça, ela acaba aparecendo por um preço interessante, porque 9060 XT de 8GB por R$2.200 o preço de uma 5050 com suporte a FSR 4, com uma boa performance geral, não é uma placa ruim. Não quer dizer que eu goste de ter 8GB para Full HD, mas é isso. E a Arc B580 se localiza bem, mas ela teria que estar com um preço melhor. Eu acho que ela já tá meio que no limite do que a Intel consegue vender mais barato, né? E ela precisaria ter uma melhora, principalmente nesse overhead de driver, esse gargalo de driver para sistemas mais antigos. Outro ponto importante, esse lineup ainda não tá fechado, pelo menos eu imagino que não. Existe a possibilidade ainda da AMD lançar uma placa ainda mais barata, e existe a necessidade da AMD lançar uma placa ainda mais barata, que seria a RX, a 9060, não XT. A 9060 não XT, que seria para disputar justamente com a RTX 5050, com 3060 antiga, com B570, enfim, entrar nesse bolo um pouco inferior. A 6600, imagino que é a placa de vídeo uma das mais vendidas aqui no Brasil. Faz bastante sentido que exista uma sucessora, mas não tanto para o mercado global. A boa notícia é que tem muita oferta de produto. A gente tem várias opções aqui no mercado de entrada. Se você da 6600 até a 9060 XT de 8GB, tem bastante coisa. 9060 XT baixou bastante o preço. Imagino que ainda tem margem para baixar um pouco. A 5050 precisa baixar o preço. Não dá para uma 5050 custar o que ela tá custando agora. Não compre jamais. 5060 tende a baixar mais um pouco o preço, mas já tá num preço muito competitivo. Não vai baixar muito mais do que isso. E no geral, o preço dessas placas ele está condizente com o que elas têm entregue e tá mais ou menos na média do que a gente já tem visto. Ai, Black Friday. Ai, super promoções. Sempre pode acontecer, mas a realidade é que de um preço que tá agora não tá muito fora do que é o praticado. Então se você comprar agora, você não precisa se sentir um otário por ter comprado a um preço super errado. É o preço que deve se praticar. Você já conhecia todos os modelos que tem disponíveis? Aliás, deixa aí nos comentários qual dessas placas vocês estavam pensando em comprar, ou se vocês compraram, coloca o valor aí que vocês estão pensando em comprar, o que vocês acham que vai rolar. Comenta aí, deixa o like, aproveita aí, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.